A todos, pessoal, obrigado pela presença a esse fórum, esse evento do cardiopulmonar junto com a VitalMed. Eu sou Alan Neves, eu sou gestor de prática médica do Hospital Cardiopulmonar. Trabalho sob a liderança de Eduardo Darzé, que é nosso diretor médico de qualidade, que fez a apresentação, essa apresentação inicial no evento anterior. Ele não pôde estar presente agora, no começo, ele deve entrar depois. Ele tem um compromisso e ele pediu para eu fazer essa introdução. No evento de hoje, nós vamos falar novamente também sobre dois temas. O tema número 1 é avaliação de dispneia, e quem vai falar vai ser Marcel Albuquerque, que é o coordenador do grupo da pneumoclínica do Hospital Cardiopulmonar. E, em seguida, Guilherme Tcherno, que é nosso coordenador do serviço de ortopedia, vai falar sobre atendimento ao paciente com queda. São dois temas interessantes, prevalentes, e que esses protocolos foram construídos em resposta a uma reunião que tivemos, e soubemos que esses eram assuntos bastante, que eram assuntos de interesse, pois eram bastante prevalentes no atendimento em domicílio, no pré-hospitalar. Agora, ao contrário dos outros dois temas, onde nós temos os protocolos teóricos e temos também já o fluxo integrado cardiopulmonar VitalMed construídos, dessa vez nós temos apenas o protocolo teórico e o fluxo integrado, e o protocolo teórico foi construído pelo cardiopulmonar e por esses coordenadores, junto com suas equipes, mas o fluxo integrado, cardiopulmonar e VitalMed para o pré-hospitalar, nós vamos construir em conjunto, posteriormente. E como debatedores, mais uma vez, Tauá Bahia e Felipe Guimarães, da VitalMed, serão os responsáveis. Então, dou a palavra a Marcel Albuquerque. Marcel. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Ok, Marcel. Pronto. Já vou iniciar aqui compartilhando a tela da apresentação. Pronto. Acredito que todo mundo já esteja vendo, né? Deixa eu só colocar aqui. Bem, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite para falar sobre esse tema de avaliação de dispneia. Não é um tema que a gente costuma abordar muito frequentemente, né? A gente costuma abordar muito mais as patologias que causam dispneia do que a sintomatologia em si. O que eu acho que foi uma escolha bem bacana, porque o paciente ele se apresenta com a sintomatologia para a gente na situação de emergência. E a gente discute vários protocolos por sintomas como dor torácica, mas a gente não tem realmente, não é algo padronizado, não foi fácil fazer uma revisão nesse sentido para a gente poder fazer uma avaliação de dispneia. A gente tem protocolos para atendimento de asma, edema agudo de pulmão, mas a parte de dispneia em si acaba sendo mais genérico. Então, fazer esse levantamento, acho que foi bem bacana, queria compartilhar realmente essa experiência com vocês e uma sugestão, como o Alan colocou, de um fluxograma para atendimento pré-hospitalar vinculado ao atendimento hospitalar quando necessário. Então, assim, iniciando, na verdade, com a definição, né? Então, a definição de dispneia já é uma definição bem ampla, né? Termo que caracteriza a experiência subjetiva de desconforto respiratório, que pode se manifestar com sensações distintas e intensidade variada. Pode ocorrer devido à interação de múltiplos sistemas fisiológicos, psicológicos, sociais e ambientais. Né? Então, assim, parece realmente ser extenso, mas talvez não seja o extenso o suficiente para definir o que seja dispneia. Desconforto respiratório, seja ele por qualquer motivo, incluindo social, ambiental, psicológico. Isso é dispneia. Então, aqui a gente já vai caracterizar que dispneia, na verdade, é um sintoma. Então, é a sensação que o paciente está sentindo. A gente não pode... É difícil a gente caracterizar isso, já que é um sintoma do paciente, não é um sinal. Sinal seria taquipneia, sinal seria outras coisas. Então, é muito subjetivo e, pior ainda, existe um amplo diagnóstico diferencial. Várias causas podem justificar a dispneia do paciente. E, dentre essas causas, a gente tem algumas causas potencialmente fatais, potencialmente graves, e outras causas que não são tão graves.
A importância do tema vem que até 8,2% dos atendimentos em emergência são por dispneia sem uma causa clara aparente. Aqui, se a gente incluir crise de asma, equivalente isquêmico, edema agudo de pulmão, esse percentual de atendimento de dispneia pode alcançar até mais de 15%, 20% em atendimentos de emergência. Em período de Covid em Elan, então, isso aí vai disparar a quantidade de atendimento. Eu acho que é interessante que algumas coisas vão se encaixar muito aos protocolos que a gente teve de atendimento ao paciente com suspeita de coronavírus, principalmente pela apresentação, nos casos graves, com dispneia. E ela ocorre devido à quebra da homeostase, seja da troca gasosa, seja do equilíbrio ácido básico, mas uma quebra desse equilíbrio que tem de troca gasosa vai fazer com que o indivíduo tenha que fazer um esforço maior para retornar à homeostase anteriormente. Nesse sentido, a classificação não seria exatamente uma classificação da dispneia em si, mas sim uma classificação da insuficiência respiratória. A gente poderia classificar como tipo 1, ou hipoxêmica isolada, tipo 2, ou hipercápnica isolada, ou mista. A grande maioria das dispneias, elas vão ocorrer de forma mista, ou seja, o paciente vai ter um componente hipoxêmico e vai ter um componente hipercápnico. Porém, a gente pode ter realmente as formas isoladas em alguns casos. Quando o problema é tipo 1, ou seja, hipoxêmico, o problema está na troca gasosa, está na difusão do oxigênio para a corrente sanguínea. Várias doenças podem levar a isso, pneumonia, embolia pulmonar e assim por diante. Já tipo 2, a hipercápnica, esse paciente está com problema de ventilação, ou seja, deixa eu só, eu acho que alguém está com o microfone aberto. Pode deixar, Marcelo, que eu silencio. Pronto, obrigado, Ana. Então, assim, quando a gente tem a hipoxemia, a insuficiência respiratória do tipo 2, ou hipercápnica, é aquela insuficiência... Deixa eu só... Eu não estou conseguindo, Marcelo. Deixa eu ver se eu consigo aquela. Aqui. Pronto. Que você acabou tirando o meu som também, Ana. Mas agora tudo em casa. Tranquilo. Então, assim, voltando só para o slide que estava. Então, nas situações hipercápnicas, o paciente ele vai ter um distúrbio ventilatório, ou seja, a quantidade de ar que passa pelo pulmão a cada respiração está reduzida, e não necessariamente ele tem uma dificuldade para difundir. Então, varia. Na grande maioria das vezes, o distúrbio é misto. Eu ventilo pouco, ou seja, pouco ar passa pelo pulmão, e aquele ar que passa pelo pulmão, pouco deles entra na corrente sanguínea. Então, eu tenho esse distúrbio misto na grande maioria das vezes. Porém, a gente tem que avaliar quais são as principais causas que podem causar dispneia no atendimento de emergência. Aqui, de forma proposital, eu deixei as causas pulmonares, eu como pneumologista, mais para baixo entre as causas comuns. Eu acho que é interessante a gente destacar, porque a maioria das vezes, as causas de dispneia, a maioria não, mas grande parte das vezes, a causa de dispneia pode não ser pulmonar, e a gente ficar sempre enviesado, né? O próprio paciente, ele vem com a informação que ele está sentindo falta de ar, que ele está sentindo dor no peito, e a gente pensa muito na etiologia pulmonar. Mas infecções, seja ela respiratória, seja ela realmente de outros focos, com quadro séptico, aquele paciente com um comprometimento sistêmico significativo, dispneia, causa grave, e a gente tem que sempre ficar atento. Importante as causas cardíacas, seja insuficiência cardíaca, seja edema agudo de pulmão, seja um equivalente isquêmico numa síndrome coronariana aguda, seja arritmia cardíaca. Então, são causas graves que devem ser rapidamente identificadas, né? Claro, as causas pulmonares, né? Então, DPOC, asma exacerbada, crise de asma, tromboembolismo pulmonar, voltando ali na infecção, né? Pneumonia, a própria COVID entrando aqui como uma causa de dispneia de forma significativa. Então, são causas extremamente comuns que devem ser sempre pensadas. Mas aqui na conduta da dispneia, a etiologia vai ficar um pouco de lado na conduta inicial. E a gente vai ver quando é que a gente deve encaixar, pensar na etiologia da dispneia. E causas raras, né?
não é que a gente vai ver o tempo todo uma tesourinha aqui na via aérea do paciente, na verdade aqui está no esôfago, né? Mas corpo estranho, a gente deve sempre atentar, principalmente em crianças, angioedema ou qualquer reação anafilática, traumas, contusão pulmonar, pneumotórax, derrame, isso tudo realmente pode causar dispneia. Etiologias neurológicas, AVC, doença neuromuscular, etiologias metabólicas, sejam elas cetacidose diabética, que é o que comumente a gente costuma ver, mas também uso de tóxicos, né, que podem ocorrer, e processos intraabdominais, mais raro, mas também não é infrequente, aquela ascite volumosa, que pode comprimir diafragma, comprimir caixa torácica e causar uma dispneia. Não é que eu coloco que é raro causar dispneia, mas é raro a gente não identificar isso antes e o paciente não vir com uma queixa diferente, não é aquele paciente que vai abrir a entrada com uma queixa de dispneia. Acho que é importante a gente focar nas causas comuns quando a gente precisar realmente definir a etiologia. E o que é que a gente deve fazer, né, com o paciente quando a gente se depara com o paciente com uma queixa de dispneia? A anamnese ela deve ser direcionada, né? Então a gente deve questionar de forma objetiva sintomas que sejam relacionados, que sejam associados e que consiga definir mais essa dispneia. Claro, duração de sintoma, gravidade, como é que esse paciente realmente ele está se sentindo, mas ver associações. É uma dispneia com dor torácica, é uma dispneia com hemoptise, é uma dispneia com tosse, é uma tosse secretiva. Fazer realmente aquela anamnese direcionada, rápida, e ficar muito atento quando a gente for para a parte do exame físico. O exame físico aqui, eu não vou querer destacar dispneia, crepitação, essas alterações, não. Eu acho que é importante aqui, significativo, a gente tentar destacar sinais de gravidade. Dentro de sinais de gravidade, principalmente rebaixamento do sensório. O rebaixamento sensório, ele já está levando que ocorre uma falência ventilatória, em que esse paciente está evoluindo com a narcose carbônica e que, muito possivelmente, se esse paciente não tiver a conduta adequada, não receber a conduta adequada, ele pode evoluir por um quadro desfavorável. Então, o rebaixamento sensório, ele vai ser mais significativo do que a própria agitação, apesar que a agitação chama atenção, né? Em geral, o rebaixamento sensório é por hipercapnia, agitação e por hipoxemia. Na hipoxemia, eu estou procurando o oxigênio, eu fico agitado. Na narcose carbônica, eu fico sedado, eu fico rebaixado. Então, é um quadro grave e que entra num ciclo vicioso que, se a gente não conseguir intervir, a gente pode realmente ter um desfecho muito desfavorável. No exame físico, também, a gente deve tentar determinar o padrão respiratório, certo? Em padrão respiratório, tentar avaliar aquele padrão agônico, aquele padrão que já seja de uma respiração mais central, em que esse paciente ele tenha realmente uma dificuldade, o centro respiratório, de conseguir manter algo organizado. O padrão agônico, ele vai durar pouco tempo, se a gente também não intervir. É aquele padrão que a gente chama, né, o gasping, é o pré-tubo. Então, aquela situação em que a gente não consegue nem fazer uma avaliação adicional. É invadir logo o paciente para poder garantir realmente via aérea e poder ter a conduta o mais ajustada possível. Outros achados que são sinais de gravidade aqui, né, mostrando na foto a cianose de extremidade, né, que realmente ocorre. É interessante aqui a fadiga, né? Então, novamente, eu sempre trazendo aqui as nossas atualizações em relação à COVID, né? Então, foi muito interessante diferenciar muito com os pacientes fadiga e dispneia. A gente, você cansa? Então, assim, cansaço para um é fadiga, cansaço para outro é dispneia, cansaço plasmático é sibilância, né? E a gente vê essa característica realmente de fadiga. O paciente que está agudamente fadigado, ele está se cansando, ele não consegue realmente ter movimentação, contração muscular adequada, é um sinal de muita gravidade no paciente que já vem com dispneia, certo? Então, diferenciar a fadiga de dispneia. Claro, o uso de musculatura acessória, retrações, a fala entrecortada, diaforese, como eu já falei ali, em relação à agitação. Porém, com tudo isso, o que é que a gente deve fazer? Tá? Então, se for assim, para destacar, vocês veem que eu não estou falando aqui que exames eu preciso ver para avaliar a etiologia da dispneia. E sim, o que é que eu devo fazer para abordar inicialmente esse paciente, e aqui dando destaque extra-hospitalar. Né? Estou fora do ambiente hospitalar, vou atender um paciente com dispneia.
é sempre importante eu ter algum grau de monitorização desse paciente, nem que seja um oxímetro, né? Nem que seja um oxímetro, aí eu já consigo avaliar a frequência cardíaca, aí eu já consigo avaliar uma saturação e ter algum dado adicional para esse paciente, né? Então, o caso de dispneia, essas informações adicionais, elas podem mudar completamente a minha conduta inicial. Então, eu ter algum grau de monitorização vai fazer diferença nesse paciente. Garantir um acesso para praticamente todos esses casos, né, que podem ser potencialmente graves, é bom a gente ter uma garantia de acesso periférico e avaliar aqui oxigênio suplementar. Aqui a gente tem que entender muito a questão do benefício do oxigênio, né? Então, para usar oxigênio, eu tenho que otimizar a oxigenação. Então, obviamente, eu tenho que avaliar se esse paciente tem algum déficit de oxigenação, né? Eu vou avaliar que nível de suporte ventilatório ele vai precisar, seja ele invasivo, não invasivo, máscara, catéter e assim por diante. E com oxigênio eu consigo, pelo menos, estabilizar algumas prováveis causas e ganhar tempo para poder avaliar esse paciente. Pode parecer óbvio, né? Mas assim, oxigênio é para pacientes hipoxêmicos, tá? A gente costuma ofertar oxigênio mesmo para paciente que não tem hipoxemia, porque o paciente está com desconforto respiratório. Oxigênio para pacientes sem hipoxemia não melhora desconforto respiratório, não melhora, né? Vai ressecar o nariz, vai deixar ali irritante, mas se a gente aumentar a fração de oxigênio em si, se o paciente não tem uma hipoxemia demarcada, a gente acaba realmente não conseguindo oferecer um conforto maior ao paciente. Se a gente for ofertar oxigênio numa situação de urgência, preferencialmente, na fase inicial, devemos ofertar oxigênio em alto fluxo, seja por máscara não reinalante ou Venturi, para a gente poder aí sim dar um conforto maior do que um catéter nasal naquele momento inicial. Sempre ficar atento a pacientes que são retentores de CO2, né? Esses pacientes, eles fazem muito mais uma insuficiência respiratória, uma dispneia do tipo 2 hipercápnica, e quanto mais a gente oferta oxigênio, mais a gente vai reter esse CO2, esse paciente vai entrar com rebaixamento sensório naquele ciclo vicioso. E o suporte não precisa superar 96% de saturação. Então, é gostoso a gente ver aquele paciente usando muito oxigênio, saturação batendo 99%, 100%, e também é desnecessário, tá? Então, a gente tem que realmente ficar atento ao suporte adequado para esse paciente. Em 2018, saiu esse artigo bem interessante na BMJ, colocando que a gente não precisaria, e a diferença entre a gente iniciar oxigênio para pacientes que já estavam com saturação acima de 93% e aqueles pacientes que, fazendo um comparativo entre iniciar e não iniciar, sem DPOC, certo? De outras etiologias. Então, na grande maioria das etiologias, a oferta de oxigênio, se a saturação já era acima de 93%, não tinha nenhuma alteração do desfecho. Não tinha nenhuma alteração, não melhorava o conforto do paciente, não estabilizava o paciente de forma mais precoce, tinha dispneia, mas não tinha uma hipoxemia significativa. Aqui eu vou abrir novamente o parênteses em relação à COVID, né? Na COVID, a nossa meta ficaria ali 94, né? 95, não sei, né? Acaba encaixando ali entre maior de 93%. Então é interessante que a gente deve buscar um alvo de oxigenação não tão elevado nessas situações iniciais, certo? Principalmente se a gente não tiver alguma das exceções que eu vou falar ali abaixo. Se o paciente for portador de DPOC, já conhecido, retentor, então, aí a gente deve ficar com aquela saturação em torno de 90%. Aqui eu coloquei pelo BMJ, que ele está colocando 90, 92, mas a gente pode até deixar um pouco mais baixo e tolerar uma hipoxemia relativa, deixando entre 88% e 92%. Isso é bem conhecido, né? Mas é sempre bom a gente ficar atento, porque não é incomum quando o paciente ele fica mais desconfortável, a gente automaticamente aumentar a vazão de oxigênio, essa saturação aumentar e o paciente entrar em narcose carbônica. E quais são as exceções em que a gente deve realmente tentar ofertar oxigênio acima de 96%? Na intoxicação por monóxido de carbono, então o oxigênio ele vai ser mandatório, o monóxido de carbono ele se liga de forma irreversível à hemoglobina, então eu preciso realmente fazer com que a FO2 seja o mais alto possível, eu quero oferecer 100% de FO2 para esse paciente,
para eu poder realmente conseguir oxigenar esse paciente nesse momento, né? Em alguns casos de pneumotórax, né, porque a gente fazendo que a fração de oxigênio intraalveolar seja mais elevada, a gente consegue absorver o pneumotórax de forma mais rapidamente por uma diferença de concentração do espaço pleural para o espaço intraalveolar. Nos casos de anemia falciforme, cefaleia persistente, alguns tipos de cefaleia, o paciente vai se beneficiar realmente usando uma fração de oxigênio mais elevada e tendo uma meta de saturação acima de 96. E em relação ao suporte ventilatório, quando é que a gente poderá realmente utilizar a ventilação não invasiva? Primeiro, é interessante a gente entender qual é o real benefício da ventilação não invasiva. Novamente, se eu estou querendo oferecer oxigênio, fração de oxigênio, eu consigo oferecer sem pressão positiva. Eu consigo oferecer com a máscara não reinalante. Teoricamente, eu garanto um FO2 de 100%. Então, qual é o grande benefício da VNI, da ventilação não invasiva, da pressão positiva? O grande benefício ele é aumentar volume corrente. Então, eu consigo fazer com que maior volume entre no pulmão do paciente a cada respiração. Enquanto a nossa respiração habitual, sem pressão positiva, ela está ocorrendo devido a uma pressão negativa intratorácica. Então, eu faço uma pressão abaixo da atmosférica e faço esse ar entrar. Na VNI, essa pressão, ela também vai existir, claro, eu vou fazer essa pressão negativa, mas o próprio aparelho vai forçar uma pressão positiva, fazendo com que eu aumente meu volume corrente. Dessa forma, eu vou aumentar meu volume minuto, que nada mais é do que o volume corrente multiplicado por minha frequência respiratória. Se eu faço o meu volume minuto aumentar, maior quantidade de ar vai passar pelo pulmão. Então, eu vou lavar mais CO2, eu vou conseguir ter uma oferta maior de oxigênio, eu vou reduzir esforço respiratório, eu vou recrutar alvéolos que estão colabados. Então, ventilação não invasiva é ótimo, é ótimo. Está muito bem indicado em DPOC, edema agudo, em alguns casos de insuficiência respiratória hipoxêmica, né? A gente pode usar em outros casos menos claro a indicação, mas é possível ser utilizado. E a contraindicação, principalmente a parada cardiorrespiratória, mas assim, vou deixar bem claro que é qualquer possibilidade de eu não conseguir proteger a via aérea, seja porque o paciente está muito rebaixado, não consegue cooperar, tem uma deformidade facial, tem um risco de aspiração, qualquer coisa que a gente não consiga colaborar e o paciente vai fazer uma aerofagia de forma significativa, a gente não deve fazer ventilação não invasiva. Então, de forma ideal, aquele paciente que esteja acordado, lúcido. Talvez a única exceção nesse sentido seria o paciente com DPOC já conhecido, retentor, que a gente sabe que ele conseguindo lavar um pouco de oxigênio, lavar um pouco de gás carbônico, de CO2, fazendo uma pressão positiva, muito rapidamente esse paciente desperta. E a gente evita uma intubação num paciente desse. O que eu gostaria que a gente deveria sempre atentar para esses casos é assim, os riscos, né? Quais são os riscos no atendimento do paciente com dispneia? O risco inicial é a gente falhar em garantir a via aérea. Então, eu vou apresentar aqui um fluxograma sugerido aqui, para a gente poder realmente abrir para a discussão. E a gente não reconhecendo sinais de insuficiência respiratória, a gente não conseguindo garantir a via aérea desse paciente, pode ser um erro catastrófico lá na frente. Erro no diagnóstico diferencial, a gente deve ficar atento, né? Sempre que o paciente estiver com dispneia, eu vou fazer as minhas condutas iniciais, e aí com minha conduta inicial, eu vou definir qual é o melhor local para eu poder manter o acompanhamento desse paciente, para aí sim eu não perder tempo também no diagnóstico diferencial. Então, não é esquecer o diagnóstico diferencial, é saber priorizar a conduta, a abordagem inicial, mas também focar no diagnóstico que pode estar justificando todo o quadro sindrômico do paciente. A falha na monitorização, então, fazer aquele atendimento inicial do paciente com dispneia sem saber exatamente como é que está esse paciente, sem ter alguns dados vitais básicos, então é um risco muito importante. Negligenciar causas não pulmonares, né? Então, assim, ficar pensando em sempre em etiologia pulmonar, e deixar para lá outras etiologias que estão muito mais claramente, né, justificando o quadro do paciente, e liberar pacientes sem orientações claras
de justificativa para acionar novamente, para se encaminhar à unidade de emergência. Então, toda vez que a gente atende um paciente que teve um quadro de dispneia, que a gente conseguiu compensar esse paciente, não precisou levar ao hospital, não precisou adicionalmente fazer nenhuma conduta, a gente deve educar esse paciente. Então, tem o papel de educador para ele reconhecer sinais de gravidade, para ver se tem necessidade de retornar um chamado. Então, por fim, eu queria destacar aqui essa sugestão de fluxograma. Então, a gente partindo de um atendimento pré-hospitalar de dispneia. A primeira coisa a ser questionado no atendimento pré-hospitalar é se esse paciente ele apresenta sinais de gravidades, certo? Então, os sinais de gravidades, eu estou aqui destacado, né, no 1, aqueles sinais que eu já falei ali em cima, né, rebaixamento sensório, respiração agônica, cianose, etc e tal. Vou seguir aqui o lado do não, tá? Para a gente poder conseguir acompanhar isso aqui direitinho. Caso o paciente não tenha nenhum sinal de gravidade desde que já chama atenção, a gente vai avaliar se esse paciente tem uma falha na oxigenação ou na ventilação. Ou seja, se ele tem algum padrão ventilatório que ele não consiga ventilar suficiente, seja uma frequência, seja um padrão de esforço, ou seja uma falha na oxigenação, a saturação dele esteja menor, esteja caindo. Não apresentando isso, vou seguir para essa seta aqui da ponta, no slide seguinte, que vai cair nesse losango. Probabilidade alta de etiologia grave da dispneia. A gente deve se questionar. Se o paciente não tiver uma probabilidade de etiologia grave, que está destacada aqui no quadro 4, síndrome coronariana aguda, TEP, sepse, insuficiência cardíaca, arritmias, a gente vai avaliar se ele respondeu às medidas iniciais. Caso tenha respondido e esse paciente não possua nenhuma comorbidade grave ou a etiologia está muito clara para o quadro de dispneia, esse paciente pode manter cuidados em domicílio e ele vai ser orientado sobre sinais de alerta e necessidade de nova comunicação, conforme a evolução do quadro. Porém, apenas retornando aqui, se esse paciente ele tiver essa probabilidade alta de etiologia grave de dispneia, ou ele não tenha respondido às respostas, ou ele tem alguma comorbidade grave, ou a etiologia não ficou clara, ou a etiologia grave, né? Voltando lá para cima, a gente deve sim transferir esse paciente para a unidade de emergência e avaliar, né, qual vai ser o suporte ventilatório necessário para a realização dessa transferência. Vou voltar esse slide aqui. Se a gente tiver a resposta sim nos sinais de gravidade, ou se a gente tiver uma falha na oxigenação ou ventilação. A gente vai sempre avaliar se esse paciente ele é um bom candidato a fazer ventilação não invasiva ou se a gente tem disponível fazer a ventilação não invasiva. Eu não vou avaliar caso eu não tenha essa disponibilidade, mas se eu tiver essa possibilidade de lançar mão da ventilação não invasiva, é sempre um bom recurso que pode evitar a ventilação invasiva com todos os riscos que ela possui. Mas se eu tenho sinais de gravidade, eu preciso monitorar esse paciente. O ideal é que eu veja sinais vitais de 5 em 5 minutos, avaliar o oxigênio suplementar. Aqui eu coloquei novamente o 2, para a gente avaliar as nossas metas de saturação e identificar se esse paciente ele tem a capacidade de manter a proteção da via aérea. Então, caso esse paciente ele não seja um candidato a VNE, tenha falha na oxigenação ou falha de manter realmente a via aérea, passando para o próximo slide, esse paciente ele vai ter que ter a garantia da via aérea. Então, ele vai precisar realmente estar em intubação e transferência para a unidade de emergência. Então, eu queria destacar nesse sentido que a conduta do paciente dispneia é muito mais a estabilização do quadro e a gente garantir o suporte daquele paciente naquele momento urgente. A etiologia vai ser sempre, a gente vai pensar depois que isso tudo já estiver estabelecido. Então, a partir daqui, eu vou pensar na etiologia ou no paciente não grave, eu vou avaliar a probabilidade de uma etiologia grave para o paciente. Então, a dispneia pode não ter uma apresentação grave, não pode ter um quadro de esforço, de falência, mas a etiologia para esse quadro pode ser potencialmente grave, seja embolia pulmonar, seja a síndrome coronariana aguda, seja o CC. E nesse caso vai precisar realmente de um atendimento mais especializado. E é isso. Gustavo, eu queria agradecer a Cardiopulmonar e Vitalmed pelo convite para a gente tentar estabelecer esse fluxo. O que me foi pedido foi que a gente falasse um pouquinho do atendimento de idosos no pós-queda, tá?
Depois eu falo sobre o grupo da gente aqui na cardiopulmonar. Então, para essa discussão, eu tracei alguns objetivos, que o primeiro é situar o problema da queda dos idosos, que é um problema grande e que está em ascensão. Segundo, definir o que é realmente o trauma no idoso, conhecer algo da epidemiologia, chamar atenção para os aspectos clínicos e da fisiopatologia. Já estou até com medo, depois da aula de Marcel, que eu vou falar de algumas coisas de ventilação, circulação, mas vocês dão um desconto que é um ortopedista tentando falar sobre isso. Analisar os fatores de risco, tanto drogas como patologias prévias. Entender o impacto da idade na avaliação inicial do trauma, na estabilização, no diagnóstico, no tratamento inicial e na possível transferência ou tratamento definitivo. Organizar a avaliação e intervenções iniciais e, no final, falar um pouquinho sobre o tratamento ortopédico definitivo. Então, a queda nos pacientes idosos é um problema que realmente está crescendo a cada dia. Por quê? Porque nós estamos tendo um aumento rápido e progressivo dos adultos maiores de 60 anos. Além disso, a melhora da atenção médica leva a que essa sobrevida seja maior. E esses pacientes têm um maior nível de atividade com maior risco de trauma, não só em casa, como fora. Agora a gente está vivendo um período muito mais crítico com esse afastamento social e a gente tem visto isso nas demandas da emergência. O trauma geriátrico ele tem sempre um risco maior de incapacidades e de morte por causa das comorbidades que esses pacientes têm. E os idosos eles têm lesões maiores com traumas de baixa energia, por causa do seu aspecto anatômico, por causa do seu aspecto fisiológico. E este organismo ele é um organismo que tem um risco de complicações muito maior. Só para vocês terem ideia de como essa queda dos idosos é um problema crescente, aqui tem uma tabela sobre fatores de risco que levam os pacientes idosos a cair, né? Então você tem os riscos que são modificáveis, os que são potencialmente modificáveis e os que são não modificáveis. Olha o tamanho dessa tabela, eu não vou me deter, mas os modificáveis são coisas extremamente importantes que têm ligação com tudo que a gente vem falando aí nas reuniões anteriores. Arritmias, insuficiência cardíaca, hipertensão, as potencialmente modificáveis são aquelas coisas que o paciente já incorporou, que já tem, que são basicamente as doenças neurológicas, as doenças psicológicas, como a depressão, e aquelas que não são modificáveis, que são que os pacientes, por exemplo, os pacientes acima de 80 anos, eles têm um risco exponencialmente maior e não tem como você fazer esse paciente ter 60 ou 50 anos. A presença de doenças articulares, isso é uma coisa que a gente vive hoje na ortopedia, a doença articular degenerativa na terceira idade, assim como outros fatores pregressos. Então, é uma tabela muito grande que expõe o paciente a risco. Aqui, para vocês verem o número de fatores que levam à queda, ou seja, desde as alterações mentais, psicológicas, fraqueza, defeitos visuais, defeitos musculoesqueléticos, onde a artrose entra sempre como um fator muito preponderante, as alterações neurológicas, problemas cardiovasculares, neurológicos, problemas do ambiente, isso é uma coisa que é muito modificável, e o impacto dessa queda no idoso, tanto impactos físicos, com incapacidade e morte, imobilidade. Esses pacientes que sofrem queda, eles pioram da depressão, eles perdem a confiança e isso leva a que eles tenham uma inabilidade para sair de casa e para ter uma vida que eles tinham antes do evento. Então, isso tem um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Isso é um caso recente que foi atendido por um colega lá no ambulatório de urgência, uma senhora de 80 e poucos anos, que foi encontrada pela cuidadora após 24 horas ter caído em casa. Você veja que ela foi encontrada na mesma posição pela cuidadora, ela fez uma neuraxia do nervo radial. Olha aqui o eritema de pressão que essa paciente tinha. Isso caracteriza um abandono do idoso e a gente tem que pensar sempre isso na avaliação dos pacientes. E sempre que a gente chega lá, a gente tem que entender o que é que está acontecendo no ambiente, tanto no ambiente físico como no ambiente social. Essa paciente chegou lúcida no ambulatório e se recusando a ficar. Ela deu sorte, porque apesar dela ter um trauma no segmento cefálico, ela não fez um hematoma subdural tardio ou não fez uma lesão de maior importância. Mas isso é exceção, porque a grande maioria sofre outras lesões
que a levam à incapacidade ou morte. Então, como definição, a queda da própria altura, que é o trauma básico do idoso, ela é controversa em relação à idade, que varia de 50 a 70 anos, sendo que o mais utilizado na literatura é a partir dos 65, e a gente sabe que as morbidades, a morbimortalidade aumenta exponencialmente a partir dos 70 anos. Mas, em termos estatísticos e para análises epidemiológicas, a idade mais utilizada é os 65 anos. Mas muito mais importante do que a idade cronológica, a gente tem que levar em consideração a idade biológica, porque é isso realmente que estratifica o risco, e isso está comprovado em vários estudos observacionais que mostram que o prognóstico é muito pior naqueles idosos mais doentes. Em relação à epidemiologia, a queda e acidente automotivo nos idosos, eles respondem pela maioria dos mecanismos de trauma. Comparativamente com outras faixas etárias, a mortalidade é muito maior. Mais de um terço dos idosos vítimas de trauma com score de trauma maior que 15 evoluem para óbito em hospital. Acima de 65 anos, 27% dos pacientes caem a cada ano. Isso é uma estatística muito preocupante. E a readmissão por nova queda é de readmissão hospitalar, não atendimentos extra-hospitalares. É de 14,4%. Queda da própria altura representa 3/4 de todos os mecanismos de trauma, e a lesão musculoesquelética, que condiz com a minha especialidade, é a maior e mais comum complicação da queda da própria altura. Chamo a atenção de novo para lembrar dessa condição que no nosso meio é pouco lembrada, que é o abuso do idoso. Isso são dados dos Estados Unidos, de 2014. Lembrar que 1 em cada 4 idosos vão cair. Mais de 7 milhões de idosos que caem requerem tratamento médico ou afastamento. Mais de 27 mil idosos vão morrer acima de 74 anos por queda. E um idoso vai cair a cada segundo que está passando, sendo que a queda é a principal causa de fraturas do quadril nos Estados Unidos e, com certeza, aqui no nosso meio também. Em relação aos aspectos clínicos e fisiopatológicos dos idosos, lembrar que as inúmeras modificações anatômicas e fisiológicas próprias do envelhecimento aumentam o risco de lesões e óbitos, além de dificultar a resposta do paciente ao trauma inicial, ao estresse traumático. Então, aqui só para lembrar que existem muitas modificações na fisiologia dos pacientes, eu não vou me ater a todas, e mais com tantos clínicos aí que têm muito mais conhecimento do que a gente, mas é para chamar a atenção de que esses pacientes têm alterações tanto de ordem pulmonar, cardíaca, renal, hepática, gastrointestinal, imunológica, musculoesquelética e neurológica. E, às vezes, essa associação é muito grande, levando a um risco muito grande, tanto para o evento quanto para a resposta pós-traumática. Quais são as principais mudanças musculoesqueléticas do idoso que pioram o prognóstico? A perda da massa óssea, a associação de doença articular degenerativa, o enfraquecimento muscular, que se dá por um conjunto de todas elas, ou seja, por causa da doença articular degenerativa, por causa da depressão, por causa do afastamento social, posturas ruins que mudam o centro de gravidade por sequelas de fraturas vertebrais ou degeneração no esqueleto axial, compressão nervosa, dentre elas o principal, estenose de canal e compressão de raízes. Isso faz com que o paciente tenha menos força, e isso tudo junto leva a um déficit proprioceptivo global, que é o maior responsável musculoesquelético para a queda do idoso. Em relação a medicações e doenças associadas, os fatores de risco estão relacionados. Primeiro, o metabolismo, que está todo modificado. Drogas muito importantes que alteram o prognóstico são os anticoagulantes e os antiagregantes e a dupla antiagregação. Recentemente, nós tivemos um caso de óbito aqui no hospital, a mãe de um colega nosso, que teve um trauma por levantar para ir ao banheiro à noite, um trauma no hipocôndrio esquerdo com a lesão em 2 tempos do baço, que a levou a óbito na sala de cirurgia. O uso de beta-bloqueadores dificulta o ataque cardíaco inicial no início do choque, aumentando a mortalidade. Os bloqueadores de canal de cálcio impedem a vasoconstrição periférica para redirecionamento do fluxo, na fase inicial também da hipovolemia, do fluxo e do choque. Lembrar que muitos pacientes desses fazem uso crônico de glicocorticoides, o que diminui a resposta
ao trauma por inibição do eixo. E lembrar que a grande maioria deles, para o tratamento de depressão, de insônia, usam benzodiazepínicos, sedativos, hipnóticos, antidepressivos. Isso tem uma correlação direta com o aumento de quedas. E, principalmente, hoje em dia, medicações que eram antigamente utilizadas pela neurologia para o tratamento das crises convulsivas, hoje são utilizadas para o tratamento da dor crônica. E elas não são isentas de risco. Está aí a pregabalina e etc. e tal. Muito importante na avaliação é que a gente valorize os achados na triagem inicial quando a gente chega para atender o paciente. Porque a subvalorização na triagem inicial é um grande problema que expõe o paciente em risco. E, infelizmente, a gente não tem hoje um critério, um algoritmo de triagem muito adequado para o idoso especificamente. Por isso que é necessário que a gente implemente e use de maneira consistente esse critério. Os critérios tradicionais de frequência cardíaca acima de 120 e pressão arterial sistólica menor de 90 não traduzem o declínio das capacidades fisiológicas do idoso. Então, para isso, a gente começa a diminuir os níveis de uma maneira geral, chamando a atenção para hemorragia ou lesão grave naqueles pacientes que têm pressão sistólica menor do que 110 e frequência cardíaca maior do que 90. Isso faz com que a gente comece a pensar que esse paciente possa estar iniciando um choque e precisa ser transferido para um hospital de referência o mais rápido possível. Muitos estudos observacionais dão suporte para que os pacientes traumatizados com queda da própria altura em casa, acima de 70 anos, sejam avaliados no hospital por causa do deterioro a posteriori da sua condição clínica. Então, quando a gente chega, é muito importante avaliar o ambiente onde ocorreu a queda. Primeiro, para garantir segurança do idoso. Ele pode estar num lugar onde a temperatura seja baixa. Então, a gente tem que aquecer porque eles têm problemas no sistema regulatório corporal. Eles podem estar em lugares que precipitem uma queda de altura. Eles podem estar em lugares que precipitem quedas de objetos por sobre áreas nobres, como o segmento cefálico. Na primeira avaliação, é importante que a gente tente determinar o mecanismo do trauma da patologia, porque isso vai direcionar a gente muito rapidamente. Saber se o trauma, se a queda foi por um trauma primário, se ele tropeçou ou se ele fez, por exemplo, uma arritmia que precise de uma reversão mais rápida. Observar fatores que afetam a avaliação inicial. Alterações sensoriais, esses pacientes têm muitas alterações sensoriais, habilidade de comunicação verbal e capacidade física e mental. E, mais uma vez, buscar aspectos que sugiram abuso ou negligência com o idoso. Isso deve ser muito rápido e a gente parte para a avaliação inicial primária, que todo mundo sabe, baseado no ATLS, é do princípio ABC. Aí eu vou me arriscar um pouquinho na área de Marcel. A, de via aérea. Esses pacientes têm uma predisposição a problemas na via aérea, então eles têm nível de consciência rebaixado, eles são portadores muitas vezes de prótese e corpo estranho, igual a criança, que podem obstruir a passagem da via aérea. E esses pacientes têm os tecidos muito viáveis, então eles podem ter obstrução por mucosa, por lacerações de mucosa ou até mesmo por sangue. Depois de feito isso rapidamente, a gente tem que certificar que a via aérea está livre e, se necessário, a ventilação mecânica precoce, seja invasiva, mecânica precoce ou não invasiva, pensar que esses pacientes têm uma reserva limitada e que a gente precisa atuar muito rapidamente para que não haja um deterioro rápido. Em relação ao padrão ventilatório e respiração, a ventilação é menos efetiva pelas mudanças anatômicas da própria idade. Então, os critérios de frequência respiratória abaixo de 30 ou maior que 30 sugerem um volume minuto inadequado e pode estar indicada uma ventilação assistida com pressão positiva precocemente ou um suporte de outra natureza em casa ainda mais rápido. Lembrar que o volume minuto nesses pacientes pode ser inadequado com uma frequência respiratória maior que 10 ou menor que 30, porque eles têm uma capacidade de resposta menor. Em geral, se começa inicialmente o tratamento precoce com oxigênio. Lembrar que a capacidade vital do idoso é cerca de 50% menor e, nesses casos de trauma, a hipóxia está muito mais relacionada ao choque do que quando você compara com pacientes jovens, porque eles têm menos capacidade adaptativa para a perda de volume. Em relação à circulação,
é difícil avaliar nos casos limites iniciais sem ter um parâmetro inicial basal do paciente. Ou seja, a gente teria que ter esse parâmetro inicial. Para quê? Para avaliar as respostas fisiológicas alteradas pela idade, pelas comorbidades e pelas medicações. Se a circulação está comprometida, baseada naqueles parâmetros iniciais, lembrar que a reserva do paciente idoso é muito pequena e, por isso, a ação tem que começar imediatamente. Após feita a estabilização do ABC, temos que avaliar logo a incapacidade, o estado neurológico. A gente tem que ter um alto nível de suspeição para os hematomas, principalmente do sistema nervoso central em pacientes que são antiagregados ou anticoagulados plenos. Analisar com as nuances da idade e pensar sempre em hematoma subdural tardio nesses pacientes. Por isso que, mesmo que o paciente esteja aparentemente bem, esses pacientes devem ser submetidos a uma tomografia de crânio se eles tiverem trauma em segmento cefálico. Por último, o estado músculo-esquelético, como sempre, a ortopedia em último plano, mas é a verdade porque a chance de a gente ter um risco à vida fora as fraturas pélvicas de alta energia é baixa. Então, a gente vai avaliar a dor, ver se existe deformidade, se tem capacidade para marcha ou não, e avaliar os ferimentos, lembrar que o paciente em casa, o idoso, ele pode ter exposição óssea com fratura exposta. A partir daí, a gente tem que monitorizar sequencialmente esses pacientes. A monitorização, o Marcel já falou, é basicamente aquilo, e isso deve ser feito a cada 5 minutos nos pacientes mais críticos. Após a estabilização, lembrar sempre de iniciar analgesia, porque os pacientes que têm fraturas do segmento apendicular, do esqueleto apendicular ou axial, eles têm muita dor. E isso pode levar a outras complicações. Sempre damos a preferência aos opioides nessa faixa etária para tratar a dor intensa, não dor leve e moderada. Cuidado com a depressão respiratória e o nível de consciência. Fentanil é uma droga muito utilizada. E lembrar de não utilizar anti-inflamatórios não hormonais. Esses pacientes normalmente têm risco maior de sangramento e usam drogas que levam a um risco maior, além de disfunção renal. Feita a avaliação inicial, a gente vai partir para a avaliação secundária. Isso é feito sempre após o tratamento dos problemas urgentes que expõem a vida ao risco. Ela deve ser mais detalhada. A gente deve ter paciência, porque a gente está lidando com um paciente idoso que tem todas aquelas dificuldades. E para isso a gente tem que usar técnicas diferentes até na maneira de perguntar, na maneira de entender as coisas. Geralmente, se for possível, envolver uma pessoa próxima com um cuidador que vai nos informar sobre comorbidade, uso de medicações e status pré-queda. Atenção aos déficits de audição, visão, cognitivo e motor. Ainda em relação à avaliação secundária, a história tem que ser objetiva, difícil nos idosos, mas 5 perguntas são importantes. O que ocorreu logo antes da queda? Isso é importante para que a gente defina se o mecanismo de trauma foi primário ou secundário. Quais as medicações que o paciente vem usando, quais as comorbidades, qual era o nível motor e cognitivo antes da queda e se existe alguma orientação prévia para a escolha de hospital e se ele tem assistência para que se pense logo na derivação para um hospital terciário. O exame físico na avaliação secundária ele é mais detalhado e sistemático, tá certo? E a gente tem que determinar se o trauma foi primário ou se ele foi secundário a algum evento clínico como um AVC, IAM ou síncope de outra natureza. E focar sempre nas lesões frequentes e importantes. Trauma em segmento cefálico, pensar em TCE, hematoma subdural tardio e associação com trauma medular alto. Os pacientes idosos, por causa da rigidez, eles têm muito mais fratura do segmento C1, C2. Isso expõe o paciente a risco de vida se não imobilizado. Queimaduras associadas, esses pacientes às vezes estão na cozinha, se queimam e tem uma perda. Eles podem estar mais hidratados com distúrbio hidroeletrolítico por causa dessas queimaduras, levar isso em consideração. Lembrar que fratura de clavícula e de costela pode estar associada a lesão vascular e hemopneumotórax, ou seja, lesão dentro da caixa torácica que precisa de tratamento imediato. As fraturas do quadril, sejam elas do colo femoral ou transtrocantéricas, precisam de analgesia e imobilização temporária. As fraturas pélvicas do paciente idoso por queda da própria altura, em geral, são fraturas estáveis, que não expõem a risco de vida. Lembrar das fraturas do segmento vertebral baixo, que levam a muita dor e expõem o paciente a
sintomas associados. Só para vocês terem uma ideia do sangramento inicial, a estimativa de perda sanguínea nas fraturas do fêmur é de 1.000 a 2.000 ml. Esses pacientes, para adaptarem, do ponto de vista fisiológico, essa perda tem dificuldade muito grande. E na pelve, a depender do tamanho da queda, se ela tiver uma fratura instável, ele pode perder de 1.000 até a volemia inteira, que precisa de uma intervenção rápida e imediata. Graças a Deus, nos idosos com traumas de baixa energia, isso não é muito comum, mas a gente tem que levar em consideração no choque refratário. Então, objetivamente, em relação à queda com fratura, de novo, abordar as lesões que ameacem a vida, tentar diminuir o sangramento e tratar o choque, avaliar o estado neurovascular distal do membro, isso é muito importante, depois que a gente já fez o básico, a gente tem que ver como é que está o membro, porque a gente vai imobilizar, incluindo sempre uma articulação acima e uma abaixo, e depois de imobilizado, a gente tem que ver se esse status neurovascular está mantido, porque é possível que com a imobilização você leve a uma diminuição do fluxo distal e tenha que readaptar isso. E no final, a analgesia, como já abordamos. Ainda em relação ao tratamento inicial, a imobilização é sempre uma dúvida, mas no idoso não tem dúvida. Em relação ao segmento cefálico, é mandatório que se imobilize na dúvida. Eu sei que é difícil nos pacientes que estão conscientes, eles têm uma refratariedade grande a serem imobilizados, porque é desconfortável, mas no idoso, via de regra, esse transporte tem que ser feito com imobilização se ele tem trauma em segmento cefálico e risco de lesão alta. Não vou me ater muito a esse algoritmo, senão a gente vai perder muito tempo, porque ele é muito criterioso, mas é para vocês saberem que existe uma regra para a imobilização do esqueleto axial e apendicular. Como imobilizar o esqueleto apendicular, ou seja, o trauma dos segmentos? Existem vários tipos, eu acho que esse tipo aqui, a tala fixa, é mandatória para o transporte pré-hospitalar, porque são talas moldáveis, tá certo? Onde você pode adaptar o membro à posição que ele está, mantendo o status neurovascular. A tala tração é muito importante nas fraturas do fêmur diafisária, não nas fraturas do fêmur proximal, onde você pode levar o paciente em bloco, impedindo apenas a rotação do membro. Nos pacientes que têm fratura fechada ou um sangramento importante, a tala moldável a vácuo pode ser utilizada. Lembrar que o tempo de isquemia tem que ser contado como se fosse um garrote. O uso da faixa pélvica em idoso é de exceção e tem que ser questionável, porque se você tem uma fratura por compressão lateral, você, com a faixa pélvica, você vai diminuir mais ainda o conteúdo abdominal e isso não é o objetivo. Elas estão indicadas nas fraturas onde você tem um trauma anteroposterior com abertura do anel pélvico e sangramento para o reto peritônio. Então, você pode passar, por exemplo, uma faixa ou um lençol fechando a pelve. Isso vai diminuir o conteúdo abdominal e diminuir o sangramento, mas isso é exceção no idoso. Quando decidir transportar o paciente? Prioridades. Impressão geral ruim do paciente, comprometimento do ABC, alteração do nível de consciência prévia, ou seja, ele está pior do que estava, choque, dor severa intratável, hemorragia incontrolável e qualquer que seja a fratura. Lembrar mais uma vez que a gente tem que valorizar os dados do paciente idoso, ou seja, a subvalorização na triagem é um problema sério. No idoso, a avaliação hospitalar é quase uma rotina pela falta de algoritmos adequados. E são dados dos Estados Unidos mostrando que, apesar de toda a orientação feita pelos grandes centros, o encaminhamento dos idosos ao hospital ainda é muito baixa, o que leva a ter uma mortalidade alta. Em relação ao tratamento hospitalar, eu acho que as linhas de tratamento interligadas são importantíssimas. A gente já falou aqui sobre a linha de AVC, de AM, de queda do idoso. Essas coisas estão muito imbricadas, porque a queda secundária é muito alta, ou seja, os números são altos. A gente hoje dispõe de uma equipe de emergencistas preparadas com protocolos para idosos. Temos os ortopedistas sobre aviso já para fazer o tratamento no primeiro tempo e uma radiologia integrada e laboratório ágil. Centro cirúrgico disponível para o tratamento de urgência. Unidades de apoio, seja na SEMI ou na UTI, a depender da gravidade do paciente. E no pós-operatório, no pós-tratamento, fisioterapia precoce. Para quê? Para a gente obter um tratamento precoce. Esses pacientes idosos com fraturas têm que ser tratados muito precocemente. Para quê? Para que o hospital, para que eles fiquem pouco tempo no hospital e assim consigam reabilitar e retornar à vida precocemente com menor número de complicações. Mas o mais importante é que a gente entenda por que isso aconteceu, para que a gente possa
prevenir a recorrência dessas quedas. Vou fazer só um en passant sobre como é que o ortopedista hoje trata as fraturas dos idosos. A gente teve grandes avanços na ortopedia com muitas técnicas novas, parafusos bloqueados, placas anatômicas, associações de cimento ósseo nas fraturas vertebrais, a vertebroplastia. Lembrar que a calcitonina é um grande adjuvante no tratamento da dor da fratura vertebral. Em relação à cirurgia, a cirurgia é muito mais biológica hoje, tentando preservar a vascularização e diminuindo o dano vascular. Por isso que a gente evita as grandes desperiotizações, a gente não usa mais aqueles descoladores grandes. As reduções são todas indiretas com a cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva. Para isso, a gente dispõe desses novos implantes. E aqui, para vocês verem, por exemplo, essa fratura é uma fratura transtrocantérica, traço invertido, grave, e ela pode ser tratada hoje por incisão que tem uma polpa digital, onde o paciente pode tranquilamente andar no pós-operatório imediato, o que muda muito o seu prognóstico, já que esses pacientes têm um dano tecidual muito menor, o lactato diminui, eles fazem menos choque no pós-operatório, ou seja, você não é um fator a mais para contribuir no choque, e isso realmente muda a vida dos pacientes. Aqui um outro caso, mostrando que isso é bastante reprodutível. As incisões oscilam em torno de 2 centímetros para fraturas transtrocantéricas. Mesmo nas fraturas articulares, a gente usa incisões apenas para ver a articulação, mas todo o resto é feito de maneira percutânea e submuscular, sem abrir, sem descolar. Aqui um caso interessante, é uma paciente de 96 anos, um caso recente, ela tinha artrose bilateral grave, teve uma queda da própria altura. Esses pacientes, como não tem movimento, eles fazem um fulcro perto da articulação. Veja que ela fez uma fratura grave, supracondiliana do fêmur. Ela precisa de um transporte bom, porque esse bico aqui pode fazer uma lesão vascular. Veja que ela está num trajeto da artéria femoral, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa transferência. A gente conseguiu operar essa paciente deslizando uma placa submuscular, tá certo? Olha o tamanho da placa, que ela precisa ser uma placa longa para dar estabilidade. E vejam que ela só teve uma pequena incisão aqui e o resto dos parafusos é colocado quase que percutaneamente. Isso aqui é um pós-operatório imediato. Aqui a paciente já com 2 meses pós-operatório, com flexão do joelho 90 graus, sem dor, com boa recuperação. Aqui um outro caso, uma fratura transtrocantérica. Vocês vejam no pós-operatório imediato, já com 15 dias de pós-operatório, a paciente reabilitada, tendo alta muito precocemente. Agora, o grande problema é quando a gente não entende o que é que está acontecendo em relação à recidiva das quedas. Essa era uma paciente que tinha tido uma fratura de colo de fêmur, que foi operada por mim antes, e teve essa fratura supracondilar, 79 anos, ela tinha 10 meses pós-operatório, era obesa, sedentária, sofreu uma primeira queda, olha o tamanho da coxa dela, isso entortou essa placa, que é uma placa muito resistente. Pediu uma reavaliação, ela foi internada, não se conseguiu definir o porquê que ela estava tendo essas quedas. Ela foi para casa, 15 dias depois ela sofreu outra queda, e aí sim ela conseguiu acabar de quebrar a placa e refraturar. E ela já tinha 1 ano e 4 meses de pós-operatório. Aí se entendeu que ela estava... A gente reoperou essa paciente, olha o tamanho da incisão, você veja que ela tem uma coxa enorme, e a gente conseguiu fazer isso de maneira quase que percutânea. E olha que essa paciente já tinha sofrido quedas, fratura do colo de fêmur, refraturas no fêmur, e aí depois, já em 3/10/2015, ela já estava com a fratura totalmente consolidada e reabilitada. Ela tinha uma arritmia reentrante que não se conseguia diagnosticar, e isso fazia com que ela tivesse uma lipotímia, porque além disso ela usava um antihipertensivo, e toda vez que ela ia dormir, ela tomava o remédio e tinha essa perda da consciência e cair. Então a gente não conseguiu diagnosticar, e olha como a paciente sofreu até ter esse problema resolvido, e graças a Deus evoluiu bem. Então o tratamento ortopédico, ele tende a mobilizar o paciente precocemente, porque o principal compêndio de trauma ortopédico começa assim: life is movement, movement is life. Se a gente não conseguir devolver o movimento ao paciente, a gente realmente falhou no tratamento. Os idosos pioram exponencialmente da fragilidade óssea e muscular quando imobilizados. A gente precisa oferecer a eles uma carga precoce de acordo com a aceitação o mais rápido possível. E hoje a gente tem um portfólio grande que faça com que a gente tenha uma tranquilidade na escolha do procedimento, que possibilite
mobilizar ali o mais rapidamente com o menor dano tecidual e sistêmico possível. Queria só apresentar a equipe da ortopedia cardiopulmonar. Hoje a gente conta com 12 profissionais, estamos incorporando mais 5, temos um ambulatório de urgência e estamos extremamente dispostos a estabelecer esse fluxo com a VitalMed para oferecer a melhor qualidade para os nossos pacientes. Muito obrigado. Excelente, Guilherme. Muito obrigado pela apresentação. Ok. Vamos agora abrir para a discussão. Pessoal, eu dou a palavra aos nossos debatedores, Tauá Bahia e Felipe Guimarães, da VitalMed. Tauá e Felipe. Opa, boa noite. Boa noite. Só vou pedir desculpas aqui por Felipe, que teve que deixar aí a apresentação no meio, teve uma urgência e fez uma reação alérgica durante a palestra e precisou se dirigir a uma emergência. A Tauá está aqui com a gente. Esteja bem, viu? Parabéns. Ele falou tanto de insuficiência respiratória que eu vou lhe dizer. Acho que foi isso aí, viu? Nossa, Tomara que não esteja dispineico, né, Era Guilherme? porque o ortopedista não está acostumado com isso. Não sabe do que foi. Opa. Foi algo bem súbito, mas já está indo aí para a unidade de emergência. Bom, primeiro agradecer aí mais uma vez a brilhante exposição dos dois colegas e colocar que essa realmente é nosso dia a dia do APH, né? Essas duas patologias têm sido, né, os nossos principais motivos de chamado no pré-hospitalar. Tem sido queda, né, no idoso principalmente, e também dispneia, principalmente agora nos últimos meses, a gente já tinha, né, um volume alto de chamados por dispneia, e agora, claro, nos últimos meses isso aumentou muito. Mas vou deixar aí para Tauá conduzir aí o debate com os colegas. Boa noite aos colegas aí, agradecer a excelente explanação. Eu acho, de fato, para quem está no dia a dia da emergência, são dos temas recorrentes, como já foi dito e bem explanado. E eu gostaria de fazer primeiro um agradecimento ao Dr. Guilherme, ele já me atendeu, ele não deve lembrar, é estudante de medicina ainda. Ele drenou um hematoma suprapatelar depois que eu caí na minha primeira e única queda de moto. A pedido do Vendeu a moto? Tá? Não, comprei uma mais potente. Eu sou legista também, tá? E trabalho no SAMU. Mas vamos lá. Doutor Guilherme, especialmente para o senhor, essa primeira pergunta. Na verdade, até fazer uma consideração do APH, né? Hoje em dia, principalmente com a tendência a restringir o movimento da coluna de uma forma cada vez mais direcionada, os colegas, às vezes, no APH pegam pacientes que ficam com um certo tempo até chegar na unidade de referência. Então, hoje a recomendação é que a restrição do movimento da coluna, principalmente no decúbito dorsal horizontal, em superfície rígida, ela não deve ultrapassar os 30 minutos. A gente sabe que idosos com sobrepeso, com pontas ósseas, proeminências ósseas, eles acabam tendo uma fragilidade capilar maior também, fragilidade cutânea, o que acaba favorecendo aí complicações mais tardias, né? Até a famosa dor muscular tardia, oriunda aí de um mau posicionamento que possa perdurar além dos 30 minutos. Então, só dando esse reforço aí, e a ideia é que a gente faça, quando oportuno for, a retirada da superfície rígida, né? Posicionando numa superfície mais confortável, respeitando a anatomia daquela fratura, possível fratura, enfim. E nesse contexto, doutor, às vezes no pré-hospitalar, que é o nosso foco aqui também é trabalhar o colega do pré-hospitalar, ele atende um paciente e muitas vezes ele fica naquela dúvida, né? É uma fratura que eu posso, principalmente membro inferior, né? É uma fratura que eu posso reduzir ou não posso reduzir, né? Existem fraturas de corpo de fêmur, fratura de colo de fêmur. Eu queria que o senhor pudesse dar uma palavrinha sobre isso aí. Qual é o tipo de lesão onde o colega do PH pode fazer determinada intervenção? O senhor acha que seria, a depender da situação, melhor fazer a transferência, sem necessariamente manipular o membro? Excelente pergunta. Só lembrando que a prancha faz parte da imobilização como tala, certo? O que a gente sabe é que, às vezes, você viu aquela paciente, ela estava 24 horas em casa, você viu o eritema que ela estava no antebraço pela pressão. Isso, para mim, é abuso do idoso, tá certo? Eu acho que, assim, 30 minutos não é um número muito preocupante, porque a gente sabe de todas as dificuldades
de conseguir hospital, então não pode ficar com essa mania de eu tenho que tirar para botar, porque é pior você ficar tentando deslocar, mas tem que ter essa preocupação, porque aumenta o risco de escara, tá certo? Principalmente naqueles pacientes muito emagrecidos. Foi uma boa colocação. Em relação à manipulação do membro, ele tem uma indicação. Nas fraturas proximais do fêmur, jamais tentar reduzir, porque a dor é algo insuportável e pode piorar muito a resposta desse paciente num quadro que ele está desenvolvendo do choque. Mas ela é muito importante, o alinhamento nas fraturas do esqueleto apendicular, onde você tem uma disfunção neurovascular. Então, por exemplo, tem uma fratura do tornozelo que está muito desviada e o pé está em cianose distal. Você pode fazer uma tração longitudinal e observar como é que está a perfusão. Melhorou, tala fix e casa. O grande problema é você imobilizar as fraturas do fêmur na transferência, porque todas as outras com o talafix vão super bem. Membro superior, na fratura proximal do húmero, você colocou uma tipóia, resolveu. Nas fraturas do antebraço, talafix. Nas fraturas do cotovelo, talafix. Nas fraturas ao redor do joelho também. O problema é a fratura da diáfise do fêmur, que aí sim teria indicação daquela contração, tá certo? Eu acho que a grande indicação de você tentar alinhar e tracionar são as fraturas diafisárias do fêmur, onde você vê uma grande deformidade na massa muscular. Nas fraturas do idoso, no fêmur proximal, o que a gente tem que impedir muito são as rotações. A gente já não usa mais aqueles métodos de aviãozinho, botar uma tala para evitar que tenha rotação, nada disso. Um coxim embaixo do joelho para impedir a rotação, relaxar um pouquinho a musculatura posterior e levar o paciente em bloco, tá certo? Então, eu acho que é por aí. A indicação de fazer tração é só se o paciente tiver lesão neurovascular. Se tiver fratura exposta, não deve se proceder à tentativa de redução. Ou seja, existe fazer o curativo local sem ficar fuçando a ferida. Olhar para ver que osso se tem coisa dentro. Não interessa isso aí. Quanto mais manipula, maior o risco de infecção. Gaze limpas, estéreis, crepom e acabou. Cuidado na hora de fazer o crepom para não garrotear. Tem que ter apenas uma pressão leve para só parar o sangramento e obstruir a ferida. Não sei se eu lhe respondi a pergunta. Se tiver algum detalhe.